Você já teve a estranha sensação de que o universo respondeu ao que você estava pensando? Um desejo que se realiza, uma pessoa que liga no exato momento em que você pensava nela, ou até mesmo uma série de coincidências que parecem ultrapassar a lógica. E se não forem apenas coincidências, hoje vamos explorar uma das ideias mais provocadoras da ciência moderna, a hipótese de que a consciência influencia diretamente a realidade física. Isso vai muito além da autoajuda ou da espiritualidade. Estamos falando de dados reais, experimentos científicos e teorias de físicos renomados que vêm desafiando tudo o que achávamos saber sobre o mundo. Por muito tempo, acreditamos que vivemos em um universo mecânico, indiferente e separado de nós. Mas descobertas na física quântica sugerem algo radicalmente diferente. Que o simples ato de observar altera o comportamento da matéria. É como se a realidade estivesse, de alguma forma, interagindo com nossa mente. Como se o universo não fosse uma máquina, mas um espelho. Neste vídeo vamos mergulhar no misterioso efeito observador, no poder do pensamento sobre a matéria e em experimentos que revelam um novo código oculto da realidade. No fim, você talvez comece a ver o mundo, e a si mesmo, com outros olhos. Tudo começa com um dos experimentos mais emblemáticos da ciência moderna, o experimento da dupla fenda. Em resumo, os cientistas atiraram partículas subatômicas, como elétrons, contra uma barreira com duas aberturas. Do outro lado, havia uma tela que registrava o padrão formado pelas partículas. Quando ninguém observava, as partículas se comportavam como ondas, passando pelas duas fendas ao mesmo tempo e criando um padrão de interferência. Mas, surpreendentemente, quando um observador monitorava o experimento, o padrão mudava completamente. As partículas passavam a se comportar como se fossem objetos sólidos, indo por uma fenda ou outra, e não pelas duas ao mesmo tempo. Ou seja, a simples presença de um observador alterava o comportamento das partículas. Isso desafia todas as regras da lógica clássica. Como algo pode mudar só porque alguém está olhando? Essa anomalia passou a ser chamada de efeito observador e virou uma pedra no sapato da física tradicional. O físico Niels Bohr afirmou que não podemos separar o mundo observado do observador. Já Erwin Schrödinger criou seu famoso experimento do gato que está vivo e morto ao mesmo tempo, até ser observado. Essas ideias são desconcertantes. Mas e se forem apenas a ponta do iceberg? Se a consciência realmente influencia a matéria, que tipo de poder estamos negligenciando em nosso cotidiano? O experimento da dupla fenda revelou algo ainda mais inquietante. Não é apenas a observação com instrumentos que altera o resultado, mas a consciência humana. Pesquisadores foram além e começaram a testar se a intenção do observador, o foco mental, também causaria variações. E os resultados foram surpreendentes. Um dos estudos mais ousados foi feito pelo físico Dean Radin, no Instituto de Ciências Noéticas. Ele conduziu versões do experimento onde os participantes, mesmo à distância, mentalizavam que as partículas se comportassem de uma determinada forma. Em diversos testes, os padrões de interferência mostraram alterações estatisticamente significativas, como se a mente realmente tivesse dialogado com o experimento. Radin concluiu que talvez a consciência tenha propriedades quânticas, e se for verdade, isso reescreve o papel da mente no universo. A teoria deixa de ser apenas uma metáfora bonita e começa a se aproximar de uma ciência da consciência ativa. Imagine o impacto disso no mundo real. Será que você influencia sua realidade simplesmente por estar consciente dela? Suas crenças, suas intenções, suas emoções, tudo isso moldando, ainda que sutilmente, o comportamento do mundo físico? Se a realidade responde à nossa mente, então viver seria mais do que reagir ao mundo externo. Seria codificar o próprio universo ao nosso redor. O físico John Archibald Wheeler, colaborador de Einstein, propôs uma ideia ainda mais ousada: a teoria da mente participativa. Segundo ele,
O universo não existe de forma objetiva e independente. Pelo contrário, ele existe à medida que é observado. Wheeler sugeriu que os atos de observação, desde os primórdios do cosmos, ajudaram a trazer o universo à existência, ou seja, a consciência humana, e possivelmente de outros seres, teria papel ativo na construção do universo. Essa ideia é tão radical quanto instigante. Em vez de um cosmos indiferente, teríamos um universo interativo, responsivo, quase como um sistema vivo e inteligente. Alguns cientistas contemporâneos, como Amit Goswami, defendem que a consciência não é um produto do cérebro, mas a base da realidade. A matéria seria apenas uma manifestação da consciência, não o contrário. Se isso for verdade, o mundo à nossa volta é um reflexo contínuo do nosso estado interior. Wheeler afirmava: o universo precisa ser descrito como participativo, não passivo. Não somos apenas espectadores nesta peça cósmica, somos também coautores do roteiro. Essa é a virada de chave. A consciência, ao observar, colapsa possibilidades em realidade. E se o universo for na verdade um espelho quântico? Saímos da física quântica e entramos no mundo da água, o elemento mais presente no nosso corpo e no planeta. O pesquisador japonês Masaru Emoto realizou um experimento que chocou o mundo. Ele expôs moléculas de água a diferentes palavras, músicas e intenções. Depois, congelou essa água e fotografou os cristais formados. O resultado? Cristais de água expostos a palavras como amor ou gratidão formavam padrões belíssimos, simétricos e harmoniosos. Já aqueles expostos a ódio ou raiva ficavam caóticos e deformados. Emoto argumentava que nossas emoções e pensamentos influenciam diretamente a estrutura molecular da água. Se isso parece absurdo, lembre-se, nosso corpo é composto por mais de 70% de água. Apesar de suas pesquisas serem criticadas por parte da comunidade científica por falta de rigor, elas abriram uma porta importante: a possibilidade de que sentimentos não são apenas internos, mas que se projetam no mundo físico. Outros estudos tentaram reproduzir seus experimentos com maior controle, e alguns obtiveram resultados semelhantes, sugerindo que existe algo além da matéria que ainda não compreendemos completamente. Imagine o impacto de viver com consciência emocional plena. Se suas emoções podem afetar a estrutura da água, o que mais elas podem alterar? Na Universidade de Princeton, um grupo de cientistas liderado por Roger Nelson criou um projeto chamado Global Consciousness Project. A ideia era simples, porém ousada: verificar se a consciência coletiva da humanidade pode influenciar aparelhos eletrônicos. Eles usaram geradores de números aleatórios espalhados pelo mundo. Em teoria, esses dispositivos deveriam gerar dados puramente aleatórios. Mas algo estranho começou a acontecer. Em momentos de grande comoção mundial, como o 11 de setembro, a morte da princesa Diana, ou grandes celebrações, os padrões se tornavam menos aleatórios. Como se, de alguma forma, a consciência coletiva estivesse afetando o comportamento dos sistemas. Esses resultados são estatisticamente anômalos, e ainda que não haja uma explicação definitiva, eles sugerem algo impressionante. Quando milhões de mentes focam em algo ao mesmo tempo, isso deixa uma marca no campo informacional do planeta. Essa é a base da ideia de um campo de consciência global. Um tipo de rede invisível onde pensamentos, intenções e emoções se entrelaçam. A espiritualidade já dizia: todos estamos conectados. Mas agora, talvez a ciência esteja começando a provar. Se é possível que a humanidade como um todo influencie o mundo físico, imagine o que você pode fazer, mesmo sozinho, quando foca sua atenção com intenção. Agora, pense em todas as vezes em que algo impossível aconteceu na sua vida. A ligação na hora certa, a resposta que veio do nada, a solução inesperada no momento exato. Esses eventos são chamados de sincronicidades, coincidências tão improváveis que parecem ter sido orquestradas por algo maior.
Carl Jung, o pai da psicologia analítica, estudou profundamente essas ocorrências. Para ele, sincronicidades são conexões significativas entre mente e matéria, onde o universo parece responder ao conteúdo psíquico do indivíduo. Mas, e se isso for mais do que um mecanismo psicológico? E se a realidade estiver realmente sendo moldada por padrões invisíveis que você mesmo cria? A ciência quântica, a psicologia junguiana e os experimentos sobre intenção mental apontam para um mesmo ponto. Seus pensamentos e sentimentos não são neutros. Eles carregam informação, vibração e talvez poder criativo. Muitos pesquisadores acreditam que vivemos em um universo holográfico, onde cada parte contém o todo. Nesse modelo, a consciência seria a ferramenta principal de programação da realidade. Ou seja, ao mudar seu foco, suas crenças e emoções, você muda o código. O mundo ao seu redor começa a se alinhar com o seu interior. E a vida deixa de ser aleatória, passa a ser uma dança entre você e o universo. Você não está apenas vivendo no universo, você está interagindo com ele. A cada pensamento, intenção ou emoção, você emite um sinal. E o universo, como um grande espelho quântico, responde, mesmo que de forma sutil e imperceptível. A física moderna, a psicologia profunda e experimentos ao redor do mundo começam a formar uma imagem provocadora. A realidade não é fixa, mas influenciável, participativa, responsiva. E se tudo isso for verdade, qual é a sua responsabilidade nesse jogo? Não se trata de controlar tudo ao seu redor, mas de reconhecer que você não é um mero espectador. Você é parte ativa da criação da sua realidade. Agora, imagine o impacto disso nas suas escolhas, seus relacionamentos, sua saúde mental. Imagine viver com mais intenção, mais consciência, mais presença. O código da realidade pode estar dentro de você o tempo todo. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo de outra forma, compartilhe, porque talvez neste exato momento alguém esteja precisando lembrar que não está sozinho e que a realidade escuta.